Fala, meu respeitável público, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, mais uma semana e mais um Vai na Fé Podcast. Eu sou o Tony e ao meu lado está meu querido parceiro Alex Alves. Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo em paz aí? E hoje a gente está aqui com o nosso ilustre convidado, né? Pastor Washington, né? Teólogo, né? O ministro da palavra e ex-jogador de futebol, né? Quer dizer, a gente fala ex porque na perspectiva achando que você não joga bola mais, né? Mas de repente o rapaz ainda nem pendurou as chuteiras. Você pode dar um salve aí, pastor? Fala, galera, boa noite. Estamos aqui participando desse momento de bate-papo aqui no podcast com Vai na Fé. E hoje eu quero agradecer já a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com essa equipe maravilhosa. Legal, legal. E não esquecendo, hoje a gente não vai esquecer do nosso querido produtor Matheus. Fala, galera, tudo bem com você? Valeu, Tony. Lembrando, a gente aqui é a segunda gravação, só para poder sentir, porque ele iniciou da outra vez e ele ficou com vergonha. Ele hoje tá tímido. Então, se Entendeu? você vê a nossa cara de sono aqui, é porque a gente já tentou já, né? Então, antes de começar o nosso bate-papo, te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar os seus comentários aí, deixa aí o que é que você quer ver aqui no nosso podcast e como ele também tá te edificando, sabe? É muito importante pra gente continuar esse projeto. E ir lá no nosso @Vai na Fé Podcast, nosso Instagram. Instagram tá meio mangueado esses tempos, mas a nossa página ainda está lá. É isso aí. Eu queria só fazer um reforço, né? Se realmente isso aqui tá te edificando, tá ajudando você, a gente tem recebido vários feedbacks muito bonitos, muito tocantes, né? De pessoas que estão sendo edificadas, que têm sido motivadas aqui pelo Vai na Fé. E eu queria te pedir, encarecidamente, nos ajude, se inscreva em nosso canal, né? Se puder, comente e compartilhe, principalmente com as pessoas que você ama. Compartilhe esse canal de bênção daqui, tá bom? E hoje a gente vai iniciar esse bate-papo maravilhoso aqui com o pastor Washington, né? E logo de cara lhe perguntar como foi o seu início de caminhada aí com o futebol, né? Seu início de carreira no futebol. Então, meu início na carreira de futebol foi muito jovem, né? Com 12 anos já estava participando de vários testes em clubes aqui de Salvador, aqui na Bahia mesmo. Bahia e Vitória, os principais, né, que eu passei fazendo teste. E um dos que eu permaneci foi no Vitória, né, na escolinha, Dente de Leite na época. E aí fui dando sequência em outras equipes que surgiram em sequência, né. Então fui caminhando, surgiu uma oportunidade para eu ir embora. Só que como eu era muito novo, minha mãe ficou com medo, né, de deixar eu ir embora para outro estado. Tava tendo muito sequestro na época. E ela com medo, que eu era muito pequeno, muito jovem, garoto demais. E naquele momento ali ela frustrou meu sonho, né? Era um sonho que eu tinha de se tornar um jogador profissional. Mas eu não desisti da carreira, continuei insistindo. Continuei um período no Vitória e depois saí. Fui para o Ipiranga, foi a primeira equipe, né, profissional a qual fui atuar. Passei pelo Ipitanga. No caso, o senhor saiu do Vitória direto pro profissional no Ipiranga, foi isso? Isso. Eu passei a base, né, no Vitória. Saí, fiz alguns testes em outras equipes, mas onde eu me tornei na primeira equipe profissional foi Ipiranga, aqui da Bahia mesmo. É o primeiro time profissional. Vamos ver aqui. Quem entende de futebol aqui nem eu, eles dois. O pastor tem cara de quê, velho? De que posição? Olha aí. Rapaz. Minha esquerda. Aí é um volante. Eu tô apostando no volante também. Jogo de volante de meia direita. Aí. E assim, Quase desde acerta. antes mesmo de o senhor ir pro Vitória, tipo, o pessoal já percebia um talento no senhor e dizia, pô, vá lá, vai dar certo, você tem talento. Porque eu fiz escolinha, o Matheus também fez, não foi, Matheus? Fiz escolinha. E assim, eu era muito mangueado, tipo... Às vezes quando eu queria jogar, eu jogava um pouquinho, aí tinha dia que eu já não queria tanto, tal. Mas, tipo, eu nunca enxerguei em mim um talento pra ser um jogador profissional, tá ligado? Pra estar ali, beleza, aprendi muito na escolinha, mas pra ser um jogador profissional, e com o senhor já enxergava isso, o senhor já viu um talento natural pra chegar lá? Sim. Foi um dom, na verdade, que Deus deu, né? E a gente vai pra escolinha, né, pra aperfeiçoar.
E a oportunidade surgiu para que você venha dali partir para se tornar um profissional, né? Realmente mudar a sua história, construir uma carreira. E eu já tinha esse talento que Deus tinha dado. Jogava já no meio dos adultos, já apanhava demais porque era muito liso, né? E no meio dos adultos já ele não achava que a gente não respeitava, porque era muito jovem no meio deles, né? E a gente ia pra cima mesmo, não tinha medo de tomar porrada, não tinha medo de apanhar. Jogava junto com eles ali e sim, todo mundo falando comigo, né? Por que você não procura um time para jogar? E era um colega meu também, jogava demais. Hoje também parou de jogar futebol, onde foram junto por Vitória. Saí, né, como eu falei, fui para Ipiranga, depois passei pelo Real Salvador. Real Salvador parou, foi muito rápido a passagem do Real Salvador. E minha última equipe, né, como profissional foi São Bernardo de São Paulo. Foi o que eu fiquei um período maior. Lembra assim quanto tempo você ficou lá? Fiquei aproximadamente quase 3 anos no São Bernardo. Foi. Eles tinham uma base aqui em Salvador, preparava os jogadores aqui para mandar para outros times fora. E aí surgiu uma oportunidade para mim, foi quando eu me converti, né? Aí surgiu a oportunidade para mim para eu assinar com o Werder Bremen da Alemanha. Nossa. Eu e um colega meu, chegou a primeira parte da documentação pra gente e a segunda parte demorou. Foi aí que eu desisti, eu falei, não quero mais. E fui pra obra, né? Fui viver pra Cristo. Eu falei, pra mim futebol acabou. Antes disso surgiu uma oportunidade, na verdade, no Sergipe. No time, no Confiança de Sergipe, Confiança de Sergipe. Só que eu já era cristão. E eu fiz o teste de 5, 7 minutos de avaliação, que foi minha categoria, foi a última, já no profissional. Foi várias equipes fazendo teste nesse dia. E o meu time foi o último a entrar. Era 10 minutos cada equipe, meu time não chegou a jogar 10 minutos. Toquei na bola 3 vezes e encerrou. Aí o meu professor que me levou, e aí o que aconteceu? Vai ou não vai? Eu falei, não, o empresário lá só tá chamando na arquibancada quem não gostou. Se não me chamou é porque não gostou. Ele, não, a gente vai lá. Aí foi falar com o empresário, ele foi e falou, não, o homem gostou do menino aí, mas vai ter que fazer o documento. Aí, que documento é esse? Você queria que eu falsificasse, né, a documentação para poder eu conseguir ir. Eu falei, não, eu vou com a idade que eu tô. Já tava com a idade já avançada, com 28 anos já. Né? E eu falei, eu vou com a idade que eu tô, então para mim futebol chega. Ele insistiu, bloqueei ele, não quis mais conversa, porque eu vi que ele tava forçando a barra para eu falsificar a documentação para eu ir. E aí foi essa uma das últimas oportunidades que surgiram para mim no futebol. Aí veio essa do Werder Bremen, assinei a primeira parte com um colega, ele tinha ido fazer o teste lá, primeiro na Alemanha, e voltou. A gente jogou junto desde a infância. Quando a gente estava para ir, eu desisti do futebol. Falei, não quero mais, eu vou fazer a obra, vou viver para Cristo, não quero mais saber de futebol. Você lembra se nessa época aí já tinha de alguém assim que você jogou que era... Tá aí no topo, né? Que despontou, já despontou aí e tal. Que você jogou. Pode ser a favor, pode ser também sido contra o adversário. Jogador que eu me lembro que jogou na minha época, do Cearense, tava no Vitória na época. Né, um dos que eu me lembro. Tem um jogador chamado Rafael Bonfim, não sei se vocês conhecem, ele passou pelo Curitiba, hoje está fora em Portugal. Né? Outro jogador conhecido é Edilson. Treinei na escolinha de Edilson, né? Na época que o São Bernardo foi aqui também. Edilson era dono da escolinha ali na UFBA, na Undina. Comecei ali, né, minha carreira, né, com Edilson. Só que ele já estava estourado no futebol, né? Eu fui chegando um pouco depois dele. Né? Agora, a gente tá muito curioso para essa questão da Alemanha, né? De ele ter recebido a proposta. E, tipo, pra quem não conhece, o Werder Bremen é uma das maiores equipes do futebol alemão. Isso. É uma das equipes mais tradicionais que tem no futebol alemão. E como eu não sabia disso, né? Eu tô é uma equipe... A gente sabe. É a equipe eu top. Nunca nem tinha ouvido esse Sério, velho? É uma equipe top. Rapaz. Como foi, tipo, meio esse período, sabe? Pensou muito de, tipo... Nessa época o senhor já estava convertido, né? Já tem então, 2 anos como cristão, se eu não me engano, já. Porque uma decisão assim, é uma decisão única na vida de uma pessoa, né? E tipo, vai... Como foi esse período pro senhor? Eu não demorei muito para decidir, não. Me chamaram de louco, falaram, rapaz, você com habilidade dessa vai desistir do futebol, ser jovem ainda. Eu falei, eu tenho um objetivo maior. Cheguei até a voltar lá no time, né, de São Bernardo, para falar com o meu professor.
Ele falou, um bom filho sempre retorna a casa. Ele achou que eu tava voltando para jogar novamente, mas eu não fui mais jogar, né? Já fui pregar a palavra para meus colegas que estavam ali. Aí ele falou, é uma pena, né, que um jogador como você desistindo do futebol tão cedo. E eu decidi, não demorei muito não, foi rápida a minha decisão, porque eu já sabia o que eu queria. Né? O chamado incendiou muito dentro de mim. Né? Eu via as almas se rendendo ao Senhor, né? Pessoas sendo transformadas através da palavra, e eu falei, não, cada alma que eu ganhar é um gol para Cristo. Né? Então eu falei, no futebol eu posso estar milionário lá fora, né? Ganhar muito dinheiro, mas não ter paz. Abandonar minha família, deixar todo mundo aqui. Então eu decidi muito rápido. Eu falei, não quero mais saber de futebol. Fiquei só no amador mesmo, rodando Salvador, jogando bola. Intermunicipal, interbairro e profissional. Foi minha última equipe, São Bernardo. E foi uma decisão complicada, mas eu decidi rápido. E hoje você ainda joga? Brinco. Não, brinca eu jogo. Brinco. Não, joga. brinco. Eu brinco um pouquinho, né? Quando eu tenho uma oportunidade. O senhor tá com quantos anos hoje? 39. 39. Ainda dá um caldo ainda, tenho certeza Eu que fiquei jogar... muito tempo parado sem jogar bola. Eu Se tive jogar com a gente parado do jeito que a gente tá... não... Agora, pastor, o senhor lembra mais ou menos em que ano foi essa proposta do Werder Bremen? 2009 e 2010. 2010. Bem... Então era bem na época que o Werder Bremen, tipo, figurava entre Foi, os primeiros da Alemanha. Bem Porque nessa hoje a época. gente sabe que ele tá um pouco... Eu acho que nem tá na Cara, primeira se divisão, eu não me né? engano, nessa época aí, eles tinham acabado de ser finalista da Copa UEFA, que hoje é a Liga Europa, contra o Shakhtar. Sim. Nessa época tinha Diego, Isso. Diego jogava lá. Muito O que tá forte. no Flamengo agora, né? Diego, Isso. tinha um zagueiro também brasileiro, Naldo jogava lá. Uma galera muito boa, velho. Tipo, Não, porque pra gente ver o peso assim, porque às vezes a gente fala, É isso, pô. ele deixou É um de jogar time, bola porque tava no São Bernardo. Não, ó a grandeza que é. Porque a gente tá vendo aqui e falando sobre o chamado, né, velho? Porque pro cara, pro homem nascido no Brasil, todo homem praticamente tem sonho de ser jogador de futebol. E largar isso, a possibilidade de, tipo, dar uma vida melhor à sua família por um chamado de Deus, rapaz, tem que ser forte o suficiente pro cara ter essa atitude, velho. Então, é por isso que eu fiz a pergunta, que ano foi? Porque se fosse hoje, talvez não Hoje, teria tanta explosão assim, por onde o Werder Bremen tá na hoje segunda, foi pra né? segunda, caiu. Mas naquela época... Mas naquela Mas época... eu pergunto assim, pastor, esse chamado já foi como pastor ou ainda era um chamado assim pra missão mesmo, assim, como missionário? Eu tava, na verdade, eu tava chegando, eu tava como cooperador da igreja ainda. Sim. Né? Tudo que tinha na igreja eu participava. Tava envolvido. Quando eu cheguei logo, que eu me converti, eu falei, eu não quero fazer nada, eu só quero congregar. Só que tudo que tinha na igreja eu me envolvia. Vai pintar a igreja, eu tava lá. Vai ter evangelismo, eu ia. Vai ter ação social, eu tava participando. Vai lavar a igreja. Então, tudo que tinha na igreja, eu me envolvia. Então, eu senti algo muito maior do que o futebol. Sim. Eu falei, não tem como eu partir pro futebol. Eu sabia lá, eu podia ganhar almas também, né? Sim, pregando sim. para meus Podia companheiros. ser até uma desculpa, né? Isso, pra ir. porque... Não, lá eu também vou pregar. lá pra Porque eles. a gente teve o exemplo de Ricardo Oliveira, que ele atuava como pastor. jogador e era pastor É. também. Só que a gente sabe que às vezes o chamado não é pra gente Não é, tipo... brilhar, às vezes é pra gente tá aqui com as pessoas próximas, não é pra tá longe e tal. E aí o pastor aí sentiu esse chamado, né? Rapaz, é impressionante porque não é uma decisão fácil, não. E, tipo, lembra muito também a história de Ed Venner, né? De Ed, Sim, porque sim. assim que ele se converte, vem uma banda grande, famosa, convida ele, o cara ainda fala, não, pô, eu E também ele sou tava cristão. prestes a ir, né? E tipo, ele... Não quero E tipo, mais. os caras que tocavam na banda se diziam também, não, pô, eu sou cristão, pode vir. E ele, não, velho, eu não tenho um chamado maior, tá ligado? E não foi. Lembra também David Keelan? Você já viu o testemunho de David Keelan? Não conheço, não. Ele disse que o sonho da vida dele era ser piloto de avião. Olha aí. E aí, quando despontou isso na vida dele, Deus falou, não, quero te levar mais alto do que um avião pode te levar. Opa, aí, que mistério. E o, Vai entender, velho. Né? e o senhor faz parte de qual congregação hoje? Hoje eu tô na igreja cristã profetizando as nações. Fica onde? Na Garibaldi. Garibaldi. Atrás da Centraltec ali. Isso aí. Legal. Rapaz,
Testemunha Tem que ter forte. fé, meu irmão, pra fazer essas coisas. Tem que ter fé. O pessoal me chamou de louco. Isso, Mas é isso, mas ninguém né, velho? entende. Não tem entende, como não. Só entender. quem sente, só quem tá no momento que sabe o que é. Sim, né? sim. E a gente aqui, por exemplo, a gente viu vários pastores aqui falando sobre o chamado a chamada de pastor não é simples. Não é simples. A gente viu aqui o nosso pastor mesmo, ele largou emprego pra viver da obra faculdade, e, tipo... largou faculdade, emprego e, tipo, era um Abriu emprego mão de bom porque era... Como é? Na verdade, ele tinha empresa, né? Além do emprego, Sim, ele sim. teve empresa. Ele trabalhava no centro administrativo, na parte lá do governo, né? Era pela... Como é que chama quando você trabalha pro Estado, alguma coisa assim? Servidor público. Servidor público. Tipo, ganha bem, tem praticamente Fazia, a vida já acho que era garantida porque... contábeis. Acho que era contábeis que ele fazia. Rapaz, olha aí, você E- que tá negando o seu chamado aí, Não, Deus vai te apertar. E é tenso, né? Porque ele lembra assim, do nosso pastor, ele fala bem assim, não, tudo bem, eu vou fazer contar. E pra falar isso pra família, não, eu agora vou fazer Esse teologia. que é o... Não é? Como assim? Como assim? Caio também contou aqui, não foi É. que ele tava fazendo, foi o que? Cara, ele Ele tava tava fazendo alguma Ele tava fazendo uma faculdade. faculdade, o pai já tinha investido, acho quase um valor de um carro já, não foi? Isso. Tipo, Aí perto falou, de se formar Aí ele fez bem assim, mas Deus mandou eu parar e viver de missão. e viver de missão. E aí? E aí, Como é que a família aceita? não é? Agora, difícil. vê essa pergunta. Porque o senhor falou que no início seus pais não queriam deixar você partir. Isso. E depois que tava, tipo, todas as portas abertas pro futebol europeu, assim, como foi o ponto de vista dele? Nessa época né? você ainda morava com os pais? Morava com meus pais. Sim, agora continua. Como é que foi o ponto de vista dele em ver a sua recusa agora, assim? Na verdade, pra minha mãe foi ótimo, né? Minha mãe nunca quis que Mãe eu saísse de nunca perto dela. É. Mãe nunca quer que filho fique longe, né? Nunca. Meu pai, ele sempre torceu pra eu ir embora, né? Sim. Ele sabia que era meu sonho, né? Era um objetivo que eu tinha pra dar uma vida melhor pra E, eles. tipo, Europa, outro Europa é outro né? nível, né? Então, meu E pai... receber em euro e falar alemão. Já foi. Meu pai nunca colocou barreira, não, mas minha mãe nunca deixou, sempre aquele negócio, não, meu filho, você vai embora pra quê? Você tá aqui perto dos seus pais, vai fazer o que lá? Tudo que você precisar, a gente tá aqui, te ajuda. Você vai fazer o que lá? Minha mãe, eu preciso ir, que eu preciso melhorar minha vida, dar uma condições melhor pra vocês. Vocês fizeram o que vocês podiam por mim, agora é minha vez. Ela, não, meu filho, não, é melhor você ficar, e decidi permanecer, né? E, tipo, no início houve muito preconceito, porque você falou que, tipo, muita gente falou, como é, cara, você é louco e tal. Porque hoje em dia a gente tem muitos jogadores hoje são evangélicos, hoje o futebol, a grande maioria hoje são de jogadores que são evangélicos. Mas naquela época, tipo, se era, ninguém se posicionava, tá ligado? Como foi esse... Porque você ainda jogava, se converteu, mas ainda jogava? Ou foi... Me E converti lembra, e lembra aí, tinha, além de você, tinha algum cristão lá no meio da galera? Não, Só você. era só eu. Você vê como E é... o Era a ovelha branca né? da família. E o desafio de Era só ser eu. exemplo, né? Porque no isso. futebol Tipo, a gente... eu não lembro, Mas, tipo... sabe, aí você até comentou alguma coisa parecida em algum podcast aí. Sabe o que seria mais punk? Por exemplo, você aceita lá, mudou sua idade, por exemplo, né? E aí quando chegasse no final, aquela pessoa que pediu pra mudar sua idade falar, disse que é cristão, Isso. mas Aí, ó. mudou Fazendo a tudo idade. errado. pra Fraudou, jogar né? fora. Fraudou a identidade. Cara, Ele isso é insistiu. pra matar, velho. Ele insistiu demais. Ele falou uma vez só, ninguém vai saber, não. Eu falei, uma pessoa principal tá sabendo. Então eu não posso fazer. Pra mim não dá. E, cara, é uma das coisas que tem no futebol aí mais recorrentes. Muitos jogos, você vê histórias de muito atleta que mudou a idade, pô. E, Com tipo, certeza. hoje a maioria dos caras que são famosos aí, eles contam, pô. Que eles tiveram que mudar a idade, tiveram que... Tipo, é algo que antigamente... Mas hoje os caras, têm abertura, principalmente os mais antigos, de dizer, não, velho, eu fiz isso aqui. A gente teve Pra um caso ter aí dado recente, certo. acho que foi Emerson Sheik, né? Foi Shake mesmo, Shake. Ele, além de fraudar a idade, ele fraudou o nome, ele usou o nome de outra pessoa. Desde Shake. Acho que o nome dele não é nem Emerson, é Márcio, alguma coisa assim. Lembra, tem a história de Sandro Hiroshi, não sei se você lembra. Não, Cara, ele nem tinha... Foi. Ele Foi dizia que tinha pego. 17 anos e tinha, acho que 28, 30. Era muito avançada Era a um idade negócio dele. bizarro, meu. O cara dizia que tem 17 anos com 20 e poucos Fica parecendo anos. aquela série de adolescentes, né? Sim, a galera sim. tudo de 40 anos fazendo papel de adolescente. Eu sempre fui franzino, né? Então, pra mim, passava tranquilo se eu diminuísse a idade, né? Fui sempre a minha estatura baixa,
Então ele falou, se fizer a Ainda documentação... falava bem assim, não, é o menino ali, é o menino. É, a menina, então... Eu cheguei aqui jogar, quando eu vim pra aqui mesmo jogar aqui, eu joguei nas 2 categorias aqui. Quando eu vim, que foi 2 jogos que teve aqui no Calabetão mesmo. Aí eu joguei no quadro dos mais novos e depois joguei no profissional. Lembra de ter jogado com o Duda? Não lembro o Não, nome. não é da época. Pô, é dele. isso. Aqui, rapaz, que eu tô falando. Aqui no campo? Não, eu vim com o time de lá pra cá, Ah, tá. não foi com o pessoal daqui não. Tô Eu vim falando jogar daqui, rapaz, contra. tava Não, é falando porque- Na época não, que eu sei que é 2 épocas diferentes, né, velho? Não, e Duda Pelo amor de acho que Deus. já tá perto dos 50 já, porque Duda não é nem da época de meu pai, pô. Meu pai tem 45. Das antigas mesmo. Meu pai acho que é 45, se não me engano. É, rapaz. Mas é isso, pastor. Nesse início aí houve muito preconceito dos colegas, tipo, de torcer um pouco. Porque geralmente o pastor Alessio veio aqui, não foi? E ele disse que quando ele se converteu, os amigos, Se todo mundo afastaram, sumiu. né? Ele disse que tem até uma história emblemática de um amigo meu que chegou pra ele e falou: cara, agora você é crente, não quero mais amizade com você, não. Tipo, ele contou aqui, tipo, aquele negócio que... Como foi no seu caso? Na verdade, eu já não tinha muitos amigos, né? Eu era muito reservado, treinava em casa, treino casa, treinava 2, 3 horários. Uma vez treinava 2 horários, estudava à noite, mudava para puxado, treinar né? de tarde, de noite, estudava de manhã. Então, não tinha muita amizade assim, não. Mas alguns me chamavam de fanático, outros diziam que era louco pelas decisões que eu estava tomando, principalmente quando eu vim para o evangelho, né? Algumas pessoas falaram para mim: para que você vai para a igreja? Você não faz nada de errado, você tá dentro de casa o tempo todo, só faz estudar, trabalhar em casa, você vai fazer o que está em igreja? Eu falei: eu vou porque eu preciso de algo a mais, né? Eu sei que eu preciso de algo que precisa me preencher, me completar. Sim. Não é porque eu não faço nada de errado, não uso droga, não bebo e tal, que eu não preciso de Cristo. A gente não vai para a igreja só porque a gente tá fumando, tá bebendo, tá se prostituindo, fazendo algo de errado. Não, a gente sabe porque a gente precisa do Salvador. Né? Então, algumas pessoas falavam, eu não deixava eles falar, eu não estava nem. Eles já me falaram algo do tipo. Aí a pessoa falou assim, Alex, geralmente quando as pessoas se convertem, mudam, você vai mudar o quê se você já não faz nada? Já me falaram isso, Mas só a gente sabe, né? Porque é o ditado do vazio. A gente sempre tem um vazio, mesmo que a gente não tenha nada pra mudar, mas a gente sente a falta, né? Aquele vazio, aquele E na espaço. verdade, assim, a gente sempre tem alguma coisa pra mudar. Sim, mas Pode não estar falo- visual, mas dentro da gente Sim, precisa mudar alguma sim. coisa. Claro, claro. Eu falo na questão mais que é visível e que é comum, Sim, né? sim. Você já contou a parte do seu início da caminhada aí cristã, né? Me diz uma coisa, e sobre a questão do seu chamado pastoral, como foi que apareceu, o que foi que aconteceu? E também você falou aqui que você se converteu, mas foi através de quem? Quem foi que levou? Como foi que o evangelho chegou até você? Eu fui, na verdade, eu tive um conflito, né, com uma familiar minha, na época. Ela bateu em minha mãe, uma prima minha, e eu acabei agredindo ela, né? Ela se envolvia com pessoas erradas, eu não sabia. E acabou, nesses caras querendo, né, me pegar, eu não sabia. Tava indo treinar, e um jovem que já morreu hoje, já, né, foi namorado da minha sobrinha, e ele me encontrou na rua e falou que estavam querendo me pegar. Aí eu falei: porque eu nunca usei droga, nunca vendi droga, nunca me envolvi em tráfico, nada, então querendo me pegar porque eu nunca fiz nada com ninguém. Ele falou: fique atento, porque tem pessoas querendo te pegar na rua, de moto, de carro, fique atento. Não vou falar você de onde é, mas fique atento. Eu falei: tá. Só que depois desse dia que ele falou comigo, eu tive princípio de depressão e síndrome do pânico, tive um surto, não saí de casa pra nada. Né? Minha mãe começou a falar comigo: meu filho, ninguém vai lhe pegar não, isso é coisa de sua cabeça, eu com medo. Todo mundo que eu via estranho no bairro, Já eu cismava. afirmava: tá querendo me pegar, porque eu não sabia de onde vinha. Ele só fez falar comigo que não queriam me pegar, mas eu não sabia quem era. Então aquilo me deu medo, né? E eu passei tempo mesmo dentro de casa com depressão e síndrome do pânico. Aí o esposo da minha tia chegou em um domingo pregando para minha irmã e meu cunhado na porta de casa, e eu parei. Eles estavam bebendo, não recebeu nada, e naquele momento eu recebi a palavra, né? Mas uma pausa. Olha que interessante. Vamos lá. Vejam que interessante. Fazer que nem já dele fala. Não, olha que interessante essa conversa aqui. A pessoa tava pregando para 2 outras pessoas na frente da casa dele. Ele não era para ele a pregação, mas ele escutou. Ou seja, às vezes você tá achando que tá fazendo para uma pessoa e tal, mas na verdade quem tá recebendo é outra que não tem nada a ver. Isso. Com certeza. Rapaz,
Com ele pregando pra eles, né? E eu ali ouvindo o que ele tava pregando, né? Pra eles dois. Aí minha sobrinha, minha prima, na época de 5, 6 anos, entrou, ungiu a casa toda. Ungiu minha família. E eu já tinha... 5, 6 anos? Sua prima? Tinha 5 a 6 anos na época. E ela já tinha esse entendimento aí? Já ungiu a casa de meus pais, ungiu meus pais, todo mundo que tava na casa no dia. Caramba. Foi aí... Eu já tava uma semana sem conseguir dormir. Qualquer barulho que eu vi, eu morava sozinho na época. Só que com essa situação eu fui pra casa de meus pais, achando que eu indo pra casa deles ia me guardar, né? Aí qualquer barulho que eu vi, eu puxava o sofá, alguma coisa, e botava atrás da porta, achando que o pessoal tava vindo me pegar. Só que nesse dia que ele tava pregando e minha prima, ela entrou, ungiu a casa toda, eu consegui dormir. Já tava uma semana sem conseguir dormir. Jesus, que libertação, né? Tava sem conseguir dormir. E nesse dia depois desse dia eu dormi, que se o mundo acabasse naquele dia eu não via nada. Foi isso no domingo, na segunda-feira eu decidi ir pra igreja. Aí fui na igreja, numa denominação, na segunda-feira não me identifiquei. Aí na terça-feira eu fui pro ministério a qual eu fazia parte, né, há 10 anos atrás. E aí foi lá que eu me converti. Lembra qual era o nome da igreja? Comunidade Cristã Paz e Vida. Paz e Vida. Pastor João Ribe Palharim. Aí eu gosto de escutar a rádio. Minha caminhada começou lá. João Henrique Palharim foi o Died, pô. Foi. Que ele se ajoelhou, não foi? Foi. E ouviu a rádio. Eu fui pela rádio também. Eu ouvi a rádio, aí eu fui pela rádio. Aí na terça-feira eu voltei lá, né, na Paz e Vida, já aceitei Jesus na terça-feira mesmo e no sábado já me batizei. Não demorei muito tempo. Foi rápido, Perdeu né? tempo. Eu falei, se eu morrer, eu morro com Cristo. Porque eu já sabia que tava prestes a morrer, tava sendo ameaçado, então eu falei, só tem um jeito para eu me salvar. Sim. Se eles me matarem, pelo menos eu vou morrer com Cristo. E aí de lá pra cá eu não saí mais, né? Deus Firme até hoje. Aí Deus colocou, deixou que isso entrasse no coração dele só pra poder ele recorrer a ele mesmo. Não. Vou trazer ele, peraí. Jogou lá, ele correu pra cá e pronto, filho. Vem aqui, eu tô te segurando aqui, ó. Botou no colo e falou, pronto, aqui você tá seguro. E eu já tava indo, na verdade, já na Paz e Vida há um tempo atrás. Só que eu ia por causa do futebol, que tinha um culto, depois do culto a gente ia pra um condomínio de um colega jogar. E eu ficava lá toda hora, esse culto não acaba não, né? Olhando pro relógio, toda hora olhando pro relógio. Hoje olha pro culto e fala, tomara que esse culto demore. Tomara que demore. Falei, o culto não acaba não, e acabava o culto e ia jogar bola. E o pessoal direto me evangelizando e eu nada. E foi aí que teve esse problema, né? Depois de um tempo. É isso que eu tô falando, vai entender, velho. É sério, porque às vezes, assim, Deus permite que as coisas aconteçam pra você ver que você tem a necessidade de tê-lo. Né? Como pai, como aquele que pode cuidar de você. Ou seja, se você não tivesse essa necessidade e a depressão mais a síndrome do pânico, talvez você nunca ia procurar por ele. Você tá entendendo? Com certeza. Você achou aquilo que ele permitiu que acontecesse com você, mas você achou que um refúgio. E depois que você encontrou esse refúgio, você jamais saiu dele. Você tá entendendo? Hoje pode acontecer o que for, você tá em paz. Eu tô em paz. Hoje eu fico tranquilo realmente, né? Aí, depois de 1 ano e pouco, eles voltaram lá novamente, né? Uns caras que queriam me pegar. E eu na laje, assim, olhando pra praia, eles estavam embaixo, armados. E olhando pra mim, mas não conseguiam fazer nada. Eu olhava pra eles e eles me olhando também, mas não conseguiram tocar mais. Descegou, né? Eu falei ali, hoje, se eles não me pegaram quando eu tava lá fora, agora que não toca mais. Agora eu sou de Cristo, não tem como tocar mais. Então eles saíram revoltados, pularam o muro lá e deram uns 3 a 4 tiros assim pra cima. E como se dissesse, eu não posso mais tocar. E aí, um certo dia eu pregando na igreja que tem no bairro de meus pais, quem entra... Eles fugindo, né? Correndo da polícia, eles entram na igreja que eu tava lá ministrando, que eu tinha sido convidado nesse dia. E aí ficaram até o final do culto, mas não aceitaram Jesus nada, voltaram novamente pro crime e depois foram ceifados alguns, né? Infelizmente. Infelizmente. A gente fica triste porque a gente sabe que, na verdade, todos nós temos essa necessidade de ter Cristo como Salvador, como refúgio. Graças a Deus você encontrou, mas poderia que eles também encontrassem esse refúgio, né? Principalmente ia ser lindo se fosse na sua administração. Ia ser um baita testemunho, cara. Ia ser um baita testemunho. Agora, e o chamado pastoral? Porque, cara,
pastor é aquele negócio, né, cara? Eu olho pro meu pastor assim e falo... Só quem é sabe. Vai, desce o olho. Como foi esse chamado? Demorou? Já Demorou de vir o chamado? Ou foi logo de imediato? Não foi de imediato, não. Quando eu comecei a fazer a obra, né, fui como cooperador, depois fui para obreiro, depois de quase... O cooperador é membro normal. É, membro, só que você ajuda em tudo que tem na Sim, igreja, sim. você tá ali como Você cooperador. tá envolvido, mas você não tem um cargo. Um cargo, Assim. não tinha um cargo ainda. Aí depois de um período, quase um ano depois, me tornei obreiro. Quando eu me tornei obreiro, já comecei a participar da parte administrativa financeira. Fiquei até... Todos os pastores que passavam, eu estava na frente da parte administrativa. Porque sempre trocam de pastores na Paz de Vida, né? Isso anos. foi na Paz de Vida. E isso foi na Paz de Vida. Eu estou nesse ministério agora, recente. Aí, na Paz de Vida, então, sempre eu me converti. Eu fiquei um ano como obreiro. 2, 3 anos depois subi para... Fui ungido a diácono. E aí vem agora, né, um chamado, né, depois de um período trabalhando e fazendo a obra. Para quem faz a obra, quem já está acostumado a fazer tudo e qualquer coisa, ser diácono é fácil. Né? E aí, você já estava envolvido? Isso, estava envolvido já na obra. Fui ungido a diácono, né. Passou um ano e um ano e meio, mais ou menos, o pastor começa a me apertar, né. Bora fazer a obra e tal. Eu falei, já tô fazendo já meu primeiro pastor. Eu falei, já tô na obra já. E ele, não, um pouco a mais. Eu falei, não, aqui pra mim tá ótimo, pastor. Não quero... Eu sabia que não era fácil o chamado pastoral, é espinhoso, mas quando Deus chama, ele garante, né? E aí ele me insistiu. Eu falei, não tá no tempo ainda, né? Deixa eu aqui mesmo, fazendo a obra do jeito que eu tô. E eu acabei impedindo 2 pastores amigos meus de começar a fazer o trabalho por causa de mim, porque na Paz de Vida, né, tem um período que você tem que mandar a documentação para São Paulo, né, depois que você é levantado a pastor, para começar a fazer o trabalho e receber, ser remunerado pelo ministério. Só que enquanto eu não decidi, esses 2 pastores também ficaram travados por causa de mim. E a documentação dele não subia, o pastor, bora, nada. Ou seja, na verdade, eles queriam mandar, mas queriam mandar com nós 3, eu mandar os 3. Aí eu falei, não tá na hora, e ele insistindo. Aí chegou um tempo, já quase 2 anos na empresa, eu tive um problema de saúde, né? Tive desvio na coluna e meu nariz sangrava de uma forma muito excessiva. E Deus me apertando, nada. Aí o pastor... De novo insistiu, eu falei, não, pastor, não dá pra mim. Ele parou, ele falou, vou deixar você à vontade. Quando você decidir, a documentação tá aqui. Aí passou quase 6 meses depois, aí eu comecei a fazer fisioterapia. Choque, gelo, não tava suportando mais. Nariz dançando sangue. Aí Deus falou comigo no trabalho, falou, ou você vai ou eu vou colocar você no leito. E aí eu falei, não tem... Jonas, falei, não você tem... vai ou a baleia vai lhe comer? Eu já tava sofrendo demais, não tava aguentando. De tanto choque, de tanto tomar choque, tanta fisioterapia. Eu falei, doutor, não tá adiantando essa fisioterapia. Ele falou, ou aumenta a tensão lá, o choque, ou você vai tomar uma injeção que possa ser que dê certo, ou se bater no lugar errado também, você pode ficar deficiente. O que é que você decide? Eu falei, não, vou aumentar esse choque aí, mas só que eu não fui mais. A decisão que eu tomei foi sair do trabalho e vir para a obra, né? Chamei minha chefa, falei com ela que não dava mais para mim, que eu queria que me demitisse. E ela falou, não... Nessa época você trabalhava de quê? Eu trabalhava em serviços gerais. Serviços gerais. Já ia Empresa mudar de cargo. Empresa de quê? Era no Senac, ali no Aquidauban. Ah, legal. Aí ela falou, agora que já vou mudar você de cargo, vou aumentar seu salário, você quer sair? Não, espera mais um tempo. Eu falei, não dá para mim. Ela saiu de férias, não me deu a demissão. Aí eu... Deus, o Senhor me chamou para a obra e eu tô aqui travado. E ela nada. Aí passou para minha subgerente. A subgerente me segurou de novo. Todo dia eu batia na porta. Ela, não tem condições de te mandar agora. Espera mais um pouquinho. Eu fiquei 3 meses preso. Fiz prova de Deus. Falei, Deus, se realmente o Senhor tem algo comigo, essa semana o Senhor vai me tirar daqui e vai mostrar o que o Senhor quer. Foi aí que ela voltou de férias, já voltou me demitindo. Aí também me botou para fora para receber tudo. Foi meio que imediato depois que você falou assim? Foi imediato. Uma semana depois. Eu fico meio aterrorizado com essas coisas. Foi imediato. Eu falei. Eu acho que eu já falei com o Matheus, na época que minha esposa tava grávida. O final da gravidez foi muito complicado. Tudo que ela comia, ela colocava para fora. E aí, a minha oração para Deus foi: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Aí
falei uma coisa pra ele e falei, se o senhor me der essa resposta, que minha esposa tenha neném o mais breve possível, ainda essa semana, pra poder eu entender que é isso que o senhor quer que eu faça. Na madrugada, tá nascendo, vinha. Eu falei, rapaz, isso é rápido. Foi rápido, foi imediato. Na mesma semana que eu falei, acho que não demorou nem 3 dias. Ela chegou e falou, vou te dar sua demissão aqui, vou botar aqui como se eu te pedisse algo pra você fazer, você não fez. E aí tô te mandando embora pra você receber. Tem que ser assim, né? Pra você receber tudo, e se caso entrar em outra empresa, não lhe prejudicar. Eu falei, não, meu problema não é dinheiro não, meu problema é maior do que dinheiro. Não falei ela que ela não era cristã, ela não ia entender. Meu chefe, que eu tinha 2 chefes, meu chefe era cristão, era líder de um departamento, chorou. Porque ele sabia do meu empenho dentro da empresa, ele falou, comando, você vai me deixar? Eu falei, o senhor está na frente da obra, o senhor sabe o que é isso, e Deus está me apertando, não posso mais suportar a dor. Eu não quero ir por leito, eu vou seguir meu caminho. Né? E aí comecei o estágio pastoral como evangelista, não tinha sido ungido ainda, mas já separado. E aí comecei a fazer a obra, né? na sede, no Bonocô hoje. Né? Na Paz de Vida? Na Paz de Vida, Comecei a que você tá hoje, tem quanto tempo você tá hoje na congregação? Eu tô 1 ano com o pastor lá, eu fui líder dele na Paz de Vida, ele era evangelista lá, ele saiu do ministério e abriu em 2015. Eu saí da Paz de Vida em 2015, ele já estava com o ministério. Ele me fez esse convite em 2015. Fui trabalhar com ele, eu falei, vou orar. E esperei 6 anos para estar com ele hoje. Ele esperou, né? Ele ficou na expectativa de eu estar lá com ele. Tem 1 ano com ele agora. Temos 1 ano então, juntos. Tudo que você contar aí... Foi tudo na Paz de Vida, foi tudo na Paz de Vida. Aí comecei o estágio lá, pastoral, lá para cá de 2013. Para cá, já como evangelista e... 2015 2015 fui levantado como pastor, né? 2014 para 2015 fui levantado como pastor. Certo. Ia falar alguma coisa? Não. Pra não te cortar também. Não, tá de boa. E a parte da teologia foi incluso no caso, Ministério Paz e Vida, tipo, não, vamos fazer um curso aqui, vamos iniciar a teologia aí e tal. Foi algo que veio de você, não, eu preciso fazer. Foi algo que veio de mim mesmo. Lá eles têm até hoje o curso básico, o médio e o superior. Né? Na Paz de Vida eu não fiz o superior por lá não. O superior eu estou fazendo em outra faculdade. Né? Eu fiz pela Assembleia de Deus, Aline Brotas. Eu fiz o básico, médio e o nível superior no bacharel aqui na... Eu vou ajustar uma coisa aqui para ficar mais... Pela Assembleia, né? O nível básico, médio e superior aqui na Assembleia de Deus em Brotas também. Sim. Só fiz o básico na Paz de Vida porque, na verdade, lá eu não estava tendo tempo, porque eu estava muito envolvido na obra. E toda vez que eu parava para fazer o curso, sempre os pastores me mandavam me chamar. Chama um pastor Osto lá, chama um pastor Osto lá. Então não parava. Entendendo. Era 7 dias trabalhando em seguida. Folgava, segunda-feira era folga, só que eu tinha que sair para resolver os problemas burocráticos da igreja. Né? Que era, na segunda-feira era o administrativo, né? Então eu vinha, folgava e trabalhava praticamente até 3, 4 horas da tarde na segunda-feira. Então praticamente eu não tinha folga, né? Comecei a fazer o curso, parava, começava a parar, começava a conseguir chegar até o médio, pela Paz de Vida. Só que quando eu me formei e concluí, foi fora da Paz de Vida. Entendi. Porque eu saí em 2015 da Paz de Vida. Né? Isso é legal você falando, porque a gente até tinha falado com o nosso pastor aqui, porque a gente acha que pastor é de boa, tá ligado? Tipo, o cara tá ali, não, de boa. E tipo, a gente até falou aqui que pastor é tudo. Pastor é psicólogo, pastor é essa correria que o senhor falou aí, de estar sempre ali e não ter tempo e todo dia ter que atender um, ter que atender outro, ter que fazer a obra, ter que evangelizar aqui, ter que evangelizar ali. E tipo, essa correria toda, sabe? É meio que pra mostrar ao pessoal que a função do pastor é múltiplas e isso tem que ser valorizado, tá ligado? E tipo, conta um pouco dessa experiência para pessoas ainda que acham que pastor é de boa e pastor não é digno do salário. Como é que o senhor... Cara, perdão. Né? Então, o chamado pastoral não é brincadeira, não é fácil. Né? Muitos pastores aí desistem da sua caminhada
Porque a cobrança é muito grande. Cobrança da família, cobrança de membros, cobrança de liderança. E a pior cobrança, ou a maior cobrança, né, que é de Deus. Pelas almas, né? A gente tem que cuidar. Então, eu era múltiplo realmente na igreja, né? Onde eu estava, na Paz e Vida. A gente pintava, a gente quebrava a parede, a gente fazia tudo. Não tem chegar lá só para pregar. Sim. Quem acha que ser pastor é só chegar e pregar, tá equivocado, que não é isso. Isso aí como é que eu posso dizer? É um pregador que chega só para pregar e vai embora, né? Sim. Pastor é totalmente diferente. Tem um apacentador, que é aqueles que apacentam, né, as almas. Tem aquele que vai só para pregar, tem aquele que tem outra função dentro da igreja. Tem muitos pastores que são levantados só para a parte administrativa, outros, né, para cuidar de certo departamento, outro para pastorear, e assim sucessivamente. Mas o chamado pastoral não é brincadeira, mano. Eu sei o preço que eu paguei até chegar ao pastorado. Sofri muito, paguei muito preço, dormi na igreja. Fui pastorear fora mesmo de Natal, Rio Grande do Norte, né? Fui auxiliar um pastor que foi meu pastor aqui na Bahia, superintendente. E eu fiquei um período de praticamente 3 meses morando dentro da igreja, né? Dentro da igreja, porque estava decidindo se eu ia auxiliar, se eu ia assumir a igreja ou se eu ia permanecer na subsede. Então, viajei na época. Onde foi o lugar? Rio Grande do Norte, Natal. Fiquei 6 meses lá, depois voltei aqui para Salvador de novo, para a sede novamente. Então, dormi 3 meses dentro da igreja, lavava minha roupa dentro do banheiro e pendurava ali mesmo, que não tinha lugar para estender. Lavava na segunda-feira, quarta-feira de manhã, tinha que tirar porque tinha culto, né? Tinha aula de teologia, na verdade, 7 da manhã, então eu acordava 5 da manhã para tirar as roupas, tudo, guardar para 6 horas da manhã a igreja já está aberta. Então não era fácil, eu andei muito já para ir para a igreja sem dinheiro de transporte. Muitas pessoas acham que o pastor é rico, que o pastor tem dinheiro, que tem fazenda, tem mansão, tem carro, e até hoje anda de ônibus. Não, sabe uma coisa que eu gostaria até de comentar aqui? Que assim, a galera só percebe quando o pastor tem carro, tem fazenda. Né? Isso. Mas não sabe, por exemplo, dessa parte que o pastor não andava de pé, porque não tinha dinheiro de transporte. Que, né, até hoje anda de ônibus no momento, né? Não entende que, tipo assim, Deus vai lá e coloca um carro na mão do senhor, aí já fala, não, já começa a apontar. Então não tem nada de errado, eu acho que o pastor tem que ser próspero, entendeu? Claro, com Se certeza. Deus permitiu, tem dado coisa, tem que ser próspero. E, pelo amor de Deus, gente, entendam isso. Pastor é um ser humano também e tem sim que conquistar as coisas e tem sim que ser feliz e tem que sim ter conforto. Verdade. Claro. Eu acho que é uma das pessoas que na verdade precisa mais ter conforto é o pastor, até pelo sofrimento que ele tem pelas almas. Eu falo na questão de cuidado, de se doar e tal pela igreja, entendeu? Então eu acho que sim, tem que ter um conforto mesmo, tem que ter carro mesmo, tem que ter casa boa mesmo. Eu acho que tem que ser assim. E a gente tem que ficar feliz por isso, não ficar criticando. É bíblico, né? A Bíblia fala que aquele que cuida do altar, né, seja digno de dupla honra, né? A gente larga tudo. Hoje eu estou trabalhando na rua e fazendo a obra. Só que quando eu estava na Paz de Vida, eu abri mão de tudo. Era 24 horas integral, né, no ministério. Você não podia trabalhar fora de jeito nenhum. Hoje quem está lá vive dessa maneira, é remunerado pelo ministério. Né, recebe seu salário, né, o pastor titular que assume igreja, não que está na sede como auxiliar na sede, mas pastor na Paz de Vida que assume igreja, né, local, ele recebe aluguel, recebe seu salário e seu transporte, né, então tem que receber, tem que ser remunerado. Eu falei até com um colega meu, eu estava julgando, né, os pastores, né? Porque o pastor estava ladrão, porque o pastor estava ladrão, porque cheio de dinheiro, tem carro. Não vou citar nomes aqui, que é falta de ética, né? Mas ele falando de vários pastores aí, de alto escalão hoje. Aí eu peguei ele e falei com ele, vem cá, irmão, você não escolheu ser marinheiro, que ele é marinheiro. Você não escolheu ser marinheiro? Você não estudou para isso? Ele estudou, cara, para ser pastor, ele é a função dele, é a profissão dele. O médico pode ter um carro porque trabalhou, né? Não roubou. Um policial pode ter o carro porque trabalhou e comprou. Um professor pode ter o carro porque trabalhou e comprou. Quando o pastor tem um carro, o pastor é ladrão. Ele roubou. Sabe uma coisa que eu, às vezes até fico meio chateado e daria uma resposta para todas aquelas respostas que Juninho deu sim. Não. Eu falo assim, meu amigo, você tá dizendo que todo pastor é ladrão, né? Tem certeza disso? Você é marinheiro, você escolheu ser marinheiro. Por que me falam sobre marinheiro? Que todo marinheiro é o quê? Você é?
Você sabe, né, o que eu tô falando. Não. Dizem que Deixa aqui. É melhor deixar quieto. Os caras ficam 3 meses lá no mar. É, no mar, só homem, entendeu? Claro. Então, dizem. É. Meu irmão, não quer dizer. Pode ser que sim, que tem gente lá, mas não é todo mundo. Pô. E tem Isso. aquela questão também, é tipo assim, não é porque é pastor e é rico que todos vão ser ou que todos são. Porque tem marinheiro que talvez não tenha um carro, tem um marinheiro lá em cima, ou no alto cargo, que tem muito dinheiro. É isso em todas as profissões, em todos os ramos, pô. Né? Aí às vezes a galera critica, óbvio que a gente já viu muito escândalo, isso a gente não pode negar lógico, nunca. Mas tem em todo lugar A escândalo. gente não pode criticar Mas todos, a gente né? tem que Mas tem entender, em todo galera, lugar, que em escândalo tem em todo todo lugar, lugar, em todo lugar vai lugar. haver uma corrupção. Sim. Tudo, Isso. em todas Tá as no homem, áreas. né, velho? A Todas corrupção as tá no áreas homem. vai haver corrupção. Tá no homem, isso Então, eu venho do cara. homem. A gente decide o que a gente quer ser, o que, é que a gente quer fazer. Se eu quero me corromper, se eu vou me corromper ou se eu não vou me corromper. É o livre-arbítrio. Não, o né? poder tá nas minhas mãos de decisão. Eu decido se eu quero me corromper. Sim, Aí eu falei pra ele, rapaz, eu trabalho até hoje, faço a obra até hoje, não tenho carro, irmão. sim. Eu pego meu ônibus hoje, o metrô, solta ali na igreja e volta. Ele, não, você tá com dinheiro guardado, você tá guardando o seu dinheiro das ovelhas. Rapaz, velho. Tem que ir, O né? cara trabalha e tá guardando dinheiro de ovelha e andando de Pô, busão. É demais. Pois Pra é. quê? Vou guardar dinheiro pra quê, rapaz? Se eu tivesse com dinheiro das ovelhas, eu já tinha comprado um carro, né? Já tinha comprado uma casa boa, uma fazenda, como eles falam, né? Eu não consigo. Na minha mente não consegue. Eu sei, Também gente, não. eu sei. Eu não tô dizendo que não tenha. Tem, em todo lugar tem sim. Que tem, provavelmente tenha pastores que agem de maneira errada. Mas não é todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. E é aquela questão que a gente aprendeu, né? Você quer mesmo conhecer a pessoa? Ande do lado dela. Que você vai ver, né? Porque às vezes a gente critica sem conhecer. Eu me lembro que teve um dos nossos líderes na época. Tem muito tempo isso já. Que alguém postou. Não, foi até o pastor Lucinho mesmo, ele postou. O senhor sabe quem é o pastor Lucinho, sabe? Sim. O líder de jovens aí da Alagoinhas. Postou um vídeo assim, meio. Chegava a ser tosco, né? Engraçado, sei lá, uma coisa assim bem. Adolescente. Né? Aí ele falou: o que você acha disso aqui? Aí eu falei: rapaz, o vídeo tá bonitinho. É porque assim. Eu não critico, eu não vou chegar pra você e vou te criticar. Você lá na Paz e Vida, eu aqui. Vai adiantar o quê? Nada. Eu te criticar. Aí ele largou o doce em cima de mim. Então você não crê no mesmo evangelho que eu e tal. Eu falei: calma, irmão. Eu só tô te dizendo o seguinte. Não adianta eu falar aqui no comentário, eu falar pra você isso e aquilo, se eu não posso falar pro pastor Lucinho que eu não concordo com isso. Não vai mudar nada eu te falar isso. E eu não tô aqui pra ficar criticando outro irmão na fé. Não entra na minha cabeça, cara. Se eu puder chegar aqui, pastor Washington, eu acho que o senhor agiu errado naquela situação ali. Beleza. Aí, pra mim tá ótimo. Agora você tá fazendo lá longe. E eu não tenho como ter contato contigo. Eu vou ficar te criticando? Não vai resolver nada. Não vai resolver, cara. Se eu vou pegar o seu exemplo, o seu mau exemplo, e falar bem assim, eu não posso fazer isso que ele faz. Só isso, Com certeza. né? Com Agora, eu tive uma dúvida aqui. Quando o senhor foi ungido a pastor, o senhor já era casado ou ainda não? Não, nem namorada eu tinha. Na verdade, meus colegas pegaram muito em meu pé, viu? Referente Ainda a há isso chance aí. pra você, pá. Na verdade, eu nunca tinha namorado antes de ser cristão. Nunca. Entendi. Não tinha namorado. Quando era do mundo, foi. Quando era do mundão, nunca namorei. Então sua esposa também já foi a primeira e única? Não. Também? Não? Não. Eu namorei antes dela. Ah, tá. Entendi. Passei, depois de 4 anos de convertido, que eu vim ter minha primeira namorada. O pessoal achava até que eu era homossexual. É. E a idade chegando e nunca me viu com mulher, né? Aí eu falei: pô, esse cara acho que é gay. Não tem como, não. Todo mundo namora e ele nada. Porque era muito tímido, era tímido demais. Muito tímido mesmo. Eu sou tímido ainda hoje, né? Mas acho que a questão do pastoreio faz aguçar mais a questão de tirar. Isso. Eu fui começando a participar dos departamentos e isso eu fui me desenvolvendo um pouco mais, né? Então eu nunca namorei quando eu era do mundo, né? Fui ter minha primeira namorada, que foi minha ex-noiva, né? Depois de 4 anos de convertido, ficamos 7 meses juntos, mas infelizmente não deu certo,
E aí fiquei mais um período sozinho de novo, até estar com minha esposa hoje, né? E conheceu ela como agora, a segunda esposa? Conheci lá no Ministério mesmo, na Paz de Vida, ela já era tia da escolinha, né? Foi muito engraçado, né? Falar o quê? É porque os A gente caras tem um aqui- mistério aqui no podcast. Toda vez a gente entra nesse assunto, né? Tipo, como foi a formação da família. Que eu sou casado. O Matheus é casado, esse aqui é solteiro. Então a gente tá descobrindo quais são os meios pra achar uma varoa. O meu Aí, foi... aí, o que é que você tem que fazer? Conversar com o pessoal lá do Ministério Tá mais na salinha das crianças? Isso, dá um rolê lá pra ver como é que tá, né, cara? Na De verdade, repente- o meu foi um pouco engraçado, né? Aí, ó. Porque, assim, eu já conhecia ela há um tempo e eu comecei a namorar com ela através da minha cunhada. Eu fiquei um período, o pastor me deu uma semana de folga. E aí foi no momento que eu tava querendo sair do ministério já, né? Eu tava já passando uma situação um pouco complicada no ministério. Ele falou, não, rapaz, o seu caso é estresse e tal, vai descansar um pouquinho, eu vou te dar uma semana de folga. E depois você vai voltar novamente para a obra. Essa semana, ela aí começou a falar com minha cunhada hoje, né? Nunca mais vi meu pastor, cadê meu pastor, cadê meu No pastor? caso, sua cunhada, você fala, é irmã dela. Irmã da minha esposa. Aí ela toda vez via minha cunhada e falava, cadê meu pastor, cadê meu pastor? Não vi meu pastor hoje. Ela, você tá de olho no pastor, é? Cara, não, e ela disse que estava orando, pedindo a Deus que colocasse alguém mais espiritual do que ela. Mas quando eu cheguei, ela falou, não era tanto também, não. Eu queria alguém mais espiritual, mas não pastor, não. Eu falei, então você orou errado. Você pediu a Deus uma pessoa mais espiritual do que você. Deus mandou alguém mais espiritual do que você. E aí minha cunhada, né, conseguiu meu número com alguém lá na igreja, Foi não sei quem intermédio. foi. Aí perguntou se eu tava solteira. Eu falei, sim. Eu achei estranho que eu nunca tinha conversado com ela, né? Até ser minha cunhada, ela foi e me perguntou. Eu falei, sim, tô solteiro, sim. Tô orando a Deus, esperando no Senhor aí. Ela foi, tá certo. E aí, posso lhe passar um número? Eu falei, pode, não vejo problema nenhum, tô solteiro, não vejo problema nenhum. Aí foi e me deu o número da minha esposa hoje, atual, né? E aí comecei no mesmo dia, a gente já conversando, mandei mensagem pra ela. Assim que eu saí da igreja, né? Fui embora, ela foi. Mas como foi esse quebra-gelo? Vocês conversaram na igreja ou só Não, por- pelo telefone. Mas como foi esse quebra-gelo? Que é tipo assim, você nunca falou com a pessoa e de repente você fala, oi. Não, eu mandei logo, assim que ela me deu o número, eu mandei, assim que eu cheguei em casa, eu já mandei logo a mensagem. Ah, foi? Né? Foi, porque eu já conhecia ela já há um tempo, Ah, né? você já tava ligado. Já tava já de olho, na verdade, né? E aí eu mandei mensagem pra ela, só que ela não me respondeu, porque o que aconteceu no dia, ela indo pra casa, ela pegou um ônibus errado, então rodou Ixi. Salvador até chegar em casa. Eu falei, acho que ela não Já quer nada aconteceu comigo, isso não. comigo. Não vai querer nada, É não. horrível, já Vem aconteceu. Foi. Essa mensagem não vingou, não. É. Quando ela foi me responder, já foi quase meia-noite, 11 e pouca da noite. Aí foi e falou comigo que tinha se perdido, que pegou o ônibus errado e tal. Aí, pronto, a gente foi conversando até quase 4 horas da manhã. Foi falando mesmo da minha vida, foi falando dela. E aí a gente começou a orar. No dia seguinte a gente já começou um propósito de oração. Conversei com o meu pastor, né? E a gente começou, foram 4 meses orando. Vigie, viu, rapaz? Vigie. Depois de 4 meses de oração, né, ela foi conhecer a família dela, mas ainda continuamos, né? Em oração, conheceu minha família e continuamos orando até Deus confirmar. E graças a Deus, estamos Isso aí, tipo assim, sem contato, você está só orando. Não, só orando, sem contato. O nosso contato era só pelo telefone mesmo, conversava conversando, até então. né? Foi Conversa. conversando. Eu falo a questão de contato, tipo beijo, né? Não teve não. Ela falou só depois que Deus confirmar mesmo. Aí foram Rapaz. 4 Cara, meses. Não, Fogo. ela pediu alguém mais espiritual. Hein? E Não, e ela já tava era. analisando ainda, Pô, né? cara. Ela falou, depois que acabar o propósito, não tem beijo, não tem nada agora. É só conversa, só oração. E depois dos 4 meses, Deus confirmando, aí a gente vai conhecer a família agora um do outro. Né? E o pai dela começou a me alugar, né? Que o pai dela, eu pelo telefone, faltava um dia, né? Pra gente já conhecer a família um do outro. E o pai dela falou, cuidado, viu, que os pastores é tudo ladrão, viu? Você vai botar um ladrão de casa e eu ouvindo, né? Ele falando lá com ela no telefone. Eu na igreja, nesse dia, eu liguei pra ela. E ele falando, cuidado que os pastores é tudo ladrão, vai namorar com ladrão, é?
E ela, que é isso, meu pai? O menino nem chegou, você já tá fazendo isso com o menino, com o rapaz. Aí no dia que eu fui pra conhecer, ela falou, ó, vai estar a família toda aqui, meus irmãos, minha irmã, família toda, eu já com medo. Cada vez chegava mais perto da casa, a barriga... É um momento complicado. Não, imagina, o cara é tímido, né? Já viu o futuro sogro falar que não era legal e tá indo lá pra conhecer. Mas como foi essa recepção lá? Não, a recepção foi, pelo menos da parte de meu sogro, foi ótima. Da minha sogra, o negócio foi um pouco complicado. Chegaram os dois da rua, né? No momento tava minha esposa, minhas cunhadas, meu cunhado, todo mundo lá, primo dela, a família mesmo, tudo reunido. Todo mundo reunido pra conhecer. E eu no cantinho ali todo acuado, com medo, né, do que vinha. Aí ele chegou, foi pro quarto e voltou. Aí também largou logo o verbo. Falou, ó, não brinco com minha filha já sofreu. Então não brinque com ela. Se você vier aqui para querer algo sério, cuide dela, porque senão a gente vai se acertar. Eu falei, não vim para brincar Já com deu papo reto. Botou na parede. Já me botou na parede mesmo. Aí eu falei, não, jamais eu não vou vir aqui para brincar com sua filha. Né? Eu vim porque eu quero um compromisso sério com ela. Esperamos em Deus e tenho a certeza que Mas eu vou você cuidar tava dela. tipo assim, né? Não, Nervoso. eu vim pra poder fazer um compromisso sério com ela. E eu nem olhava pra ele direito, falava e com a cabeça baixa, né? Eu acho que todo mundo que passa por essa experiência fica de cabeça Rapaz, baixa, velho. eu não sei como é essa experiência porque eu nunca passei por isso. Glória a Deus. Você foi entre aspas, abençoado. Cara, até hoje, sério. As pessoas que eu me relacionei, nenhuma tinha pai, infelizmente. Então eu não tive que chegar lá e pedir o pai pra namorar, por exemplo. Não tive. Não sei se eu falo graças a Deus, não sei, né? Pra você, Pra né? passar essa tensão toda aí, eu vou dizer graças a Deus, né? Já pensou? Pega um cara, ó, filho, calma, mano. Quando Rapaz, ele senta chegou, Eu não passei por isso, não, velho. Meu sogro foi bem de boa, velho. É, mas é Graças isso, né? a Deus. Quando depois ele brincou e falou, vamos comer uma pizza e tal, na brincadeira. Foi, eu tô falando sério com você, mas eu tô brincando aqui. Ah, mas a ideia é que tem que ser sério ele mesmo, né? No momento falou que sério, É mas... necessário isso aí. é necessário pro cara sentir logo que Claro, que não tá de brincadeira, pra não brincar com a Alec filha, já né? vem Eu mesmo ensaiando eu sou brincalhão, eu sou um cara muito boa. vai sair. Em relação a essa questão de namoro, minha filhinha nasceu há pouco tempo. Mas quando o cara vem falar, fala, vai botar logo a cara aqui. Já vai ensaiando aí daqui a Foi, uns meu 18 anos aí. É o quê? Trabalha, tem dinheiro pra comprar presente? Se não tem, pai, não vai namorar, não. Né? Porque quem quer namorar, meu irmão, tem que estar trabalhando pra Com poder certeza. já pensar no futuro, velho. Isso. Aí minha sogra já foi um pouco mais complicada. Ela chegou, ela quase não falou, né? Passou direto, boa noite. Eu vou te dizer Já o que foi foi. entrando pro quarto. Vou trazer a revelação. Ela já tava sentindo que você ia tirar a filha dela. É. E tem um ciúme mesmo, tem um ciúme mesmo. Terrível. Mas mãe é assim, velho. Não quer que saia de lá de perto de jeito nenhum. A gente mora em cima, ela mora embaixo e é uma luta. Toda vez que a gente fala que vai sair de lá, que vai comprar casa em outro lugar, ela e o pai, né? Uma luta pra sair de lá. Então eu sei que ela me tratou mal. Muito mal mesmo no momento. Ah, tô com dor de cabeça, não quero conversar com ninguém, não. Aí ela já ia chorar. Eu falei, não, fique tranquila, fique em paz. Depois ela vai voltar. E aí entrou o quarto dela, dizendo que tava com dor de cabeça. Depois voltou pra cozinha, foi fazer a comida dela lá e não falou comigo de jeito nenhum. Só olhou assim pra mim, como se menosprezasse. É isso aí que é seu namorado, como se dissesse isso, né? Também não falei nada. E depois de um tempo ela veio e se retratou comigo. Aí veio, pediu desculpa, disse que naquele dia tava nervosa, com dor de cabeça. Eu falei, fica em paz. Fala a tá verdade, você apresentou o nome dela a Deus, não foi não? Oh Deus, aquela mulher. Muda o coração dela. Ela naquele dia tava com o coração senhor, muito esse duro, coração. assim, a mulher sem esse coração. Aí depois foi tranquilo. Hoje, né, o amor, né, comigo, minha sogra, terrível mesmo. Só foi o A início. gente fala início- assim, mas por exemplo, eu nunca tive problema com sogra. Aham. E minha sogra, nunca tive problema com ela, ela me trata super bem assim e tal. Não tem o que falar, não. Não, ela também me trata muito É. bem, me trata mesmo. Já Mas foi mais falava- o primeiro impacto. Foi o primeiro assim, impacto. acho que Porque a Vou ideia perder minha não, filha. é isso, a ideia é justamente É. essa. Pô, ele tá vindo aqui pra poder levar minha filha embora. Isso não queria perder de jeito nenhum, né? Eu vejo isso com minha cunhada. Minha cunhada, o marido dela construiu a casa, né, a mais nova, morava lá com ela o tempo todo. E ela trata como se fosse uma criança, compra iogurte, compra isso, compra leite, biscoito, e trata como se fosse uma criança. Muitas vezes que eu falo com ela, ela não é mais uma criança, não. A senhora tem que tratar ela como adulto. Já há 23 anos, já não é mais um bebezinho, não. Aí o marido construiu a casa agora, né? Ela foi morar com o marido, foi uma luta. Ela não gostou de jeito nenhum.
De jeito nenhum, não aceitou não. Aí mandou reformar o quarto, não, sua sogra vai ficar aqui e tal. Ela levou metade da roupa e metade ficou, né? Porque ela não queria deixar sair de jeito nenhum de casa. Então eu creio que foi a mesma coisa com minha esposa também. Que É ela... o sentimento de perca, né? Pra mãe é difícil. A gente entende, né? Mas infelizmente é o nosso trabalho tirar a filha de vocês de dentro de casa. Minha mãe também foi assim, depois que eu tava casado, já 2 anos de casado, a gente foi pra praia e eu deixei uma roupa minha lá na casa de minha mãe. Ela, não, deixa aí, porque qualquer momento você pode voltar, não sabe o que, é que vai dar lá. A porta de casa tá sempre aberta pra meu filho ouvir. Minha esposa olhou assim, voltar pra onde não tem mais volta. Olha, é uma coisa interessante. Na época que eu casei, eu não tinha carro, era moto, né? E minha moto eu guardava na casa da minha mãe. Então todo dia eu chegava do trabalho, botava a moto e ia pra casa. Né? Eu morava na parte mais atrás lá, né? E aí, quando foi o dia, minha mãe veio pra mim chorando. Não, que você não vem mais aqui em casa. Eu falei, peraí, rapaz, eu não venho botar a moto aqui todo dia? Não, mas você não para, você só vem aqui, bota a moto e vai embora. Chorando como se eu tivesse abandonado ela, velho. Engraçado. Mãe não quer perder, não. Não, mãe, eu tô aqui perto. Eu quando casei, né, ainda bem, tá recente ainda, acho que minha mãe ainda não tá sentindo tanta falta assim não, né. Eu deixei uns negócios lá, eu catei roupa toda, né, mas deixei alguma coisinha, ela... Ai, tem uns negócios seus, você não vai buscar não, Minha mãe foi totalmente ao contrário. Vai, você não quis casar, se saia. Mas ali, minha mãe é uma bênção de Deus, velho, na moral. Sabe. Agora, só pra terminar um pouquinho dessa parte pessoal, a sua esposa também é pastora? Ela é ungida? Não, ela é diaconisa. 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 Mas porque a gente falou aqui um pouco sobre o entender, né, o chamado, porque a gente sabe que nem todas as esposas são pastoras também, em conjunto com o pastor. É difícil para sua esposa entender o chamado, porque às vezes a gente sabe que o chamado pastor é puxado e às vezes falta tempo para a família. Ela entende isso ou às vezes tem alguma coisinha assim? Uma restrição? Não tem não. Graças a Deus, né, minha esposa me acompanha onde eu vou. Raramente, quando eu vou para algum lugar que eu sou convidado a ministrar, ela não está presente, né? Isso é então, às vezes, quando é mais cedo, ela está no trabalho, não dá tempo de chegar, mas de 10 lugares que eu vou, 9 ela está presente. Glória a Deus. Junto comigo na obra. Que a gente sabe que é fundamental, né? A esposa entender o chamado do marido. Quando ela não tá caminhando junto ali no mesmo chamado, é bom que ela entenda, né? Porque a gente às vezes ouve falar de conflitos, porque a gente sabe que é difícil, né? Há muito conflito, sim, em relacionamentos que a esposa não acompanha de jeito nenhum o marido no chamado pastoral. Sabe que é um peso, né? Uma cobrança muito grande. E ela não quer acompanhar de jeito nenhum. Não vou para a obra, não vou no chamado na sua vida. Eu entendi isso e eu não coloco esse fardo sobre ela. Né? Porque o chamado é na minha vida, não é na vida dela. Entendi. Então eu deixo ela até onde Deus permitiu ela ir. Ela sempre trabalhando na escolinha, ela nunca foi de outro departamento. Então, até para colocar isso sobre ela, né? Permitir que ela seja ungida pastora, sem Deus confirmar nada, sem Deus chamar ela para isso. Que não é dela, né? Então eu protejo. Quando eu cheguei nesse ministério novo, o pessoal, né, os pastores lá que tá na frente do ministério, falam, não, é pastora e tal, porque é a esposa do pastor, até para dar uma certa autoridade sobre as pessoas, né? Ela é pastora também, tá, mas ela não foi ungida, ela não foi chamada, ela não foi separada para isso. Ele já tinha falado no altar, então para não prejudicar, eu acabei deixando, né? Mas eu acho que isso também é bem relativo, né? Assim, sim. Questão só porque foi ungida, mas se ela se tem a tratativa com as pessoas de cuidado, é pastora. Isso aí, também tá ali na obra assim, apesar que ela é diaconisa, né? Então ela também tem o cuidado com as pessoas. Não muda tanto. Então ela me acompanha sempre, graças a Deus, ela sempre me apoiou no meu chamado, nunca teve conflito referente a isso. Filhos? Né? Tem um filho, mas só que na verdade é do outro casamento dela. Mas quando eu cheguei... Dela ou o seu? Dela. Ela tem... Nossa, hoje, né? Porque estamos juntos, né? 9 anos hoje. Nossa filha fala que é nossa porque... com ela já vou fazer 5 anos já juntos, né? 9, então ela tem mais tempo com você do que sozinha, por exemplo. Então quando eu cheguei, eu já estava completando
4 para 5 anos, é bem bebezinho. Chama de pai? Não, não chama de pai, não. Chama não? Não. Mas tem esse Ela quer chamar, só que ela fica assim meia... Eu né? sei como, eu imagino mais ou menos como é. Um respeito muito grande por mim, né? Bênção também de Deus. E aí, tá apertando pra querer outro, né? Tá querendo um irmão. Todo dia a oração dela é: Deus, me dá um carro vermelho, uma casa com piscina e uma irmãzinha. A oração dela é só essa, todo dia, a mesma oração. Eu falei, quando você parar de pedir e orar mais pelas pessoas, Deus vai te dar. Toda vez que a gente vai sentar pra almoçar, pra tomar Será café... será que Deus não fala assim pra ela? Não, filha, fique tranquila. A irmãzinha aí só depende do seu pai agora. O resto depois eu dou. Quando eu cheguei logo, na verdade, né, quando a gente começou a namorar, nós vamos casamos, eu queria um filho, né? Mas só que minha senhora ficou um pouco, não quero mais passar por isso tudo de novo, sentir dor e tal, não quero mais não. Só que uma amiga dela falou que, não, você tá sendo... Minha palavra que ela falou, pra eu não esquecer, pra eu não falar errado. Esqueci. Deixa eu lembrar aqui a palavra qual foi que a amiga dela falou. Assim, Egoísta. Egoísta. Você tá sendo egoísta. Porque ele não tem filho ainda. Você já tem, como é que você tá dizendo que não vai ter? Ela aí mudou. Quando ela mudou dizendo que queria, eu já segurei. Eu falei, agora quem não quer sou eu. Porque não é fácil, não é brincadeira nessa época agora, nesse momento, agora você trazer um filho e tem que ter uma estrutura, né? Eu particularmente assim, quando a minha esposa estava grávida, eu já pensava em ter outro filho, né? Mas depois que entrou a pandemia e tal, e os dias são bons, eu tô preocupado como é que eu vou criar essa pessoa que já tá aí. E acabou o desejo, sabe como é aquele... Porque eu tinha um desejo muito forte, eu queria ter pelo menos 2 filhos. Mas hoje eu já fico com o pé atrás. Responsabilidade. A gente voltou novamente a pensar, mas eu falei, primeiro vamos se estruturar, né? E depois a gente pensa em fazer novamente mais um filho, né? Dar um irmãozinho que ela tanto ora e tanto pede. Quando vem essa criança, quando ela chega lá, as priminhas dela lá, né? As filhas de minha cunhada, das minhas cunhadas lá, do meu cunhado, ela pega como se fosse filho dela e não deixa ninguém tocar, não. Briga pra alguém tomar essa criança da mão dela. Eu falei, se você já tá cuidando dos outros assim, imagina quando chegar dela, ninguém toca, ninguém vai pegar. Quando chegar a irmã. Coisa boa, mas filho é realmente... É bênção, é bênção. E sozinho é bom ter 2 porque divide o fardo, né? Verdade. Não, Tem um bolinho aí, pastor, um suco, se o senhor quiser Eu vou servir. Eu vou beber um pouquinho aqui do suco. Vou tirar Fica à um pedaço vontade. aqui pra vergonha. A gente ainda vai conversar ainda aí, tem uns assuntos aí. Matheus tá querendo bolo, mano. Ele tá contando meu segredo. Ele falou. Eu vou ter pra academia hoje, Ok. tô na Foi mesmo, dieta, rapaz. Não, Rapaz, obrigado. Vamos sair dessa dieta. vai querer? Não, hoje é só um pedacinho só. A gente vai... Apenas vocês não podem comer, mas a gente vai comer por vocês. Se preocupe não. Sintam cheio. Quer um pedacinho de bolo, pastor? Não aceito. É bom ou é pão? É bolo salgado. É porque é pão, tá parecendo pão. Vou comer na mão aqui também, vocês estão comendo de mão. Fica à vontade, fica à vontade. Vê só um pedacinho mesmo que eu... Agora, pastor, falando um pouco sobre É suco, velho? esse novo ministério do senhor. Um pouquinho de suco é bom. Porque o senhor falou que tem mais ou menos 1 ano, né? Isso. E logo depois que o senhor se mudou de ministério, estourou a pandemia, né? Como foi enfrentar novo ministério, a pandemia? Como é que foi lidar com isso tudo? Porque a gente passou por momentos difíceis. Fecha a igreja, abre a igreja, é irmão que se afasta, é isso, é problema com não sei o quê. Como é que foi enfrentar isso tudo nesse momento? Quando estourou a pandemia, na verdade eu não tava lá com eles ainda, né? Ah, entendi. Não tava não, logo no 2020, Março de né? 2020. 2020, eu não tava com eles ainda não. Eu cheguei depois, né? Logo no início foi desafiador para eles também, eles chegaram a fechar a igreja. Depois o proprietário permitiu que eles voltassem novamente, porque condições financeiras apertou, perdeu muita gente, né? Então ficou complicado para continuar custeando, né, o aluguel da igreja, né, com muitos membros que saíram. O pessoal ficou com medo de ir para a igreja, com a pandemia, com medo de se contaminar.
E acabou prejudicando um pouco eles. Quando eu cheguei, já estava meio desfalcada a igreja um pouco. Né, com alguns probleminhas, tentando ajustar para permanecer. E aí a gente ficou 7 meses depois, agora em 2021, permaneceu durante 7 meses e não suportou mais, porque o aluguel não estava conseguindo mais pagar, né? A gente recuou, né, para resolver as dívidas do que ficou no ministério, e agora abrimos outro, em outro lugar mais barato, né, um lugar menor, né, o valor mais acessível. A gente começou a fazer as lives, né, pelo Instagram. O pastor que eu estou trabalhando com ele não gosta muito, não, né, de fazer live, Facebook, Instagram, mas tem que se adaptar. É uma ferramenta necessária hoje, querendo ou não, porque você consegue chegar em pessoas que talvez só a igreja aberta não chegaria. Isso. E às vezes uma pessoa até que tá, por exemplo, em depressão dentro de casa, que não sai, como é que você vai chegar a essas pessoas? Às vezes é por meio digital, e a gente às vezes não usa. A gente acabou usando mais isso lá na nossa comunidade realmente quando estourou a pandemia, mas a gente também não era tão adepto assim. Era uma vez ou outra. Não era, Alex? Você Exato. que tava à frente. Eu que lutava, Que tá à frente eu que do- falava direto. Galera, Alex isso aí sempre não- tocava. Vamos fazer uma live, não sei o que. A gente precisa. Porque querendo ou não, é uma ferramenta. Se tá aí uma ferramenta e uma ferramenta boa, por que não usar pro bem, né? Isso. E Por aí a gente só acabou usando quando a Estourou pandemia. Por exemplo, eu me baseei, por exemplo, a Paz e Vida. Uma das coisas que deu mais dimensão à Paz e Vida é a rádio. Foi a rádio. Então, é o meio de comunicação. Qual é o meio de comunicação atual? A internet. Então, vamos E- entrar na internet com força. e Era, tipo era a minha a- ideia. Sempre tive como... E tipo Uma assim, a Paz de Vida também, se eu não me engano, já teve até programa na TV. Tem Já. em Rio Grande Eu não do sei Norte. se ainda tem. Aqui na Bahia teve uma vez que ela passou, mas foi bem curto. Mas o forte dela foi rádio, porque rádio, na época, quando ela começou, rapaz, muita gente ouvia rádio. Não, até hoje, Até cara. Até hoje, Ouve, mas até hoje. Minha mãe talvez não tanto como há 20 No in- anos atrás, há 15 anos atrás. sim. Entendeu? No início Mas foi. É tipo, é a realmente. visão de você enxergar que você pode levar o evangelho muito mais além do que onde você tá, onde a sua congregação se localiza, né? Lá chegou muita gente de outros ministérios através da rádio. No curso de teologia mesmo, a gente dando aula, vem gente de muitos ministérios fazer o curso e voltava, se capacitava e voltava para o seu ministério, né? Então, a gente perguntava por onde é que a pessoa conheceu o curso, quem, né, levou o curso, até dizer, não, veio pela rádio. De 100 pessoas que vinham, 90 era pela rádio, né? Então, a internet é um meio de comunicação avassalador. Esse Se você negócio souber de- usar... Negócio de live é engraçado, que o Ulisses falou aqui, né? Que ele fez a live. Aí tempos depois disse que o cara tava lá e a live dele apareceu do nada. O cara assistiu, se edificou com a live. Muitos dias depois, né? Ah, é. Então a gente. Ele mandou, depois o cara mandou um direct pra ele, falando que ele tava fazendo uma forca pra se enforcar. E caiu na live tipo de surpresa, e aquela live ali foi que Salvou ele. salvou ele. Então eu Deus já usou faço. aquilo dali pra poder... Eu faço esse programa, eu fazia pelo Facebook antes, né? Eu não sabia usar Instagram. Sim. Fazia um programa também pelo Facebook. Terça e quinta, e depois chegou o Instagram, eu comecei a fazer nas duas redes. Então lá ele disse que não gostava muito, eu falei, a gente vai ter que se adequar, porque o pessoal não tá vindo, e a gente não pode perder o povo, nem deixar o povo disperso, né? Sim, Porque senão vai voltar pro mundão de novo. Então a gente começou a fazer na igreja, tinha vezes que não tinha ninguém, a gente ia pra igreja, montava tudo na igreja, fazia as lives, o pessoal em casa. Só que a gente percebeu que teve um período que passou a pandemia e o pessoal também parou de vir, se acostumou com live. Aí eu chamei ele e conversei, eu falei, não, a gente vai parar de fazer as lives. O pessoal vai ter que voltar pra igreja, porque senão eles vão se acostumar, vai ficar em casa, Foi cara. a mesma ideia que o pastor teve. Mas Mas só, gente, daqui em diante a gente para. Ou então, tipo assim, ele deixava uma parte só, né? Se fosse o louvor, só o louvor. Na hora da palavra desligava. Ou ao contrário, né? Desligava na hora do louvor e na hora da administração abria. Até quando ele falou, não, vamos cessar até a igreja toda voltar para a igreja. É porque esse momento de pandemia foi um momento que estagnou muitas pessoas. Então, tipo, muitas pessoas teve princípio de depressão,
se acomodou de verdade. Então, pelo que eu vi, né? É que a galera ficou meio mais caseira, velho. Agora que realmente parece que as coisas estão voltando a andar. E aí, é tipo assim, já que a gente aprendeu a usar essa ferramenta, Continuar. quando isso passar mesmo, a gente tem que continuar. Porque quem são da igreja vai congregar. Mas a força que você pode chegar em outras pessoas, porque, pô, ó o testemunho que o rapaz teve com a live dele, né? Então a gente pode alcançar muitas outras pessoas. De chegar na forma. casa da pessoa ali como forma. Na verdade, a gente não tem noção, né? Às vezes a gente para analisar assim, tipo... A gente tá com poucos inscritos ainda no podcast. Mas a impressão que tá chegando no podcast é mais de 1.000 pessoas, por exemplo, por semana. Então tem 1.000 pessoas passando por aqui. Então 1.000 pessoas tá vendo o que a gente tá falando aqui. Né? A gente não tem uma noção exata o que é que elas pensaram. Mas sabe que a semente de Cristo foi plantada ali. Entendeu? Então a gente tem que usar isso pro bem. Tem que usar, não tem como não. Já eu fazendo live, já alcancei pessoas de outro país. Sim. Né? Chegou no meu direct agradecendo o que tava passando um momento difícil e eu falei, não posso parar. As pessoas me param na rua quando eu tô com minha esposa, já tem um tempo que eu não faço programa. Sim. No Instagram, Facebook, nada. Deu uma parada mesmo. Aí quando eu encontro alguém na rua, eu falo, você nunca mais fez a live, cadê a live e tal? Aí minha esposa, a menina que eu falei com você, tem que voltar. Tem que voltar toda hora me dar um puxão de orelha. Sempre quando alguém me encontra, ela pergunta, cadê? Meu pai fala, o pessoal tá te acompanhando lá, o pessoal tá perguntando lá, porque você nunca mais fez. E eu falei, não, vou voltar, tô me organizando. Comprei até um aparelho agora que pega 2 celulares de uma vez só para usar as 2 redes no mesmo Você tempo. quer usar o Instagram e Instagram o e Facebook, eu uso os 2 no mesmo momento, porque alcança os dois A gente vai chegar a esse nível aí também. É. De qualquer dia desse. Foi aí eu comprei um aparelhozinho que você bota os 2 aparelhos e aí você faz tranquilo. Só que eu comprei o aparelho, fiz 2 vezes, depois parei, né? Eu sou me apertando direto. Que ele acompanha sempre, Sim, né? sim. E aí eu parei. Então a gente se adequou e a gente montou até um culto nos lares, né? Tava fazendo adoração na minha sala, o nome do trabalho. Muito bom. Foi adoração na minha sala, a gente fez na casa de uma irmã e o pessoal começou a pedir, né, nas casas. Só que a gente agora vai voltar, né, para a igreja. Eu falei, a gente vai voltar para a igreja, mas a gente não pode parar esse trabalho. Porque tem pessoas que querem ouvir a palavra, mas não tem condições de ir até a igreja. Senhores de idade, pessoas deficientes, querem ouvir a palavra, mas não tem condições de se locomover, não tem um carro para ir buscar. Ó, eu ainda penso até mais diferente que isso. Né? Por exemplo, sobre a questão das redes sociais e a forma de alcance. Vamos lá. Vamos dizer que numa casa mora uma família de 4 pessoas. Desculpa. E que dentro dessas 4, uma é cristã. Ela aí resolve colocar a live lá para escutar. Tem 3 pessoas que não é cristã e que não irão à igreja. Mas a igreja está dentro da casa dela. Tá entendendo? Então, é algo que realmente impacta, não tem jeito. Chega mais longe do que a gente hoje consegue chegar com os nossos pés, né? Então é uma ferramenta incrível, cara, que eu diria para toda igreja, use. Use Instagram, use Facebook, use todas as redes sociais, tudo que você puder colocar e espalhar, use. As pessoas vão ser alcançadas de qualquer jeito. Exato. Tem que ser alcançada. Pastor, me diz uma coisa, um momento mais difícil da sua vida. Quando eu saí na casa dos meus pais com 14 anos. E foi esse Fui morar processo? na rua. Ah. Foi desafiador para mim, muito difícil, sofri demais. Passei um momento difícil dentro de casa. Eu tava passando, né, nessa cidade dentro de casa. Eu e meus 3 irmãos, morando junto com minha mãe e meu pai. Morava no mesmo bairro, mas não morava na mesma casa. Né, porque meu tio que morava na casa de meus pais. Então a gente sofreu muito com isso. Acabei sendo espancado por minha mãe. Muito mesmo, apanhava demais. E fazendo tudo certo, né? Eu não entendia por que ela acontecia comigo. Eu tentava perguntar, ela não deixava a gente falar, não dava espaço. Aí, com 14 anos eu não aguentei mais. Fui pra rua, fiquei um período na rua e depois fui morar na casa de meus tios. Fiquei um período lá e voltei e fui morar com minha irmã. Passei 8 anos morando com minha irmã.
Só voltei para casa dos meus pais com 22. Foi muito difícil para mim. Para mim foi o momento mais difícil da minha vida. Sair da casa dos meus pais muito novo e não sair para casa de ninguém, né? Sair e morar na rua, né? Graças a Deus não saí, não virei ladrão, nem traficante, usar droga, nada, mas sofri demais, né? No relento, hoje eu sei as pessoas que vivem aí fora o que é. Eu falo com propriedade porque eu posso falar porque eu vivi isso. Né? Você viver dormindo num papelão com medo, né? Você não sabe se vai viver por outro dia, quem vai vir para fazer algo com você, né? Mas graças a Deus consegui superar, né, esse momento difícil da minha vida e voltar novamente para casa dos meus pais, né? Nunca guardei mágoa de minha mãe, independente de tudo que aconteceu, né? Sempre amei, mas foi o momento mais difícil da minha vida. Foi esse momento quando eu saí com 14 anos da casa dos meus pais. Complicado. E tipo um exemplo, porque a gente muitas vezes principalmente as pessoas que vão para um caminho diferente, sempre coloca essa culpa de revolta. E você é uma pessoa que teve cabeça de tipo, não guardou mágoa, não foi para um caminho errado e seguiu ali, tá ligado? Eu tinha tudo, né? No bairro que eu morava, né? Não que eu moro hoje em um Alphaville, em um bairro nobre, não, mas no bairro que eu saí, né? Era pra eu virar um traficante, era pra eu virar um cara revoltado por tudo que eu passei. E graças a Deus realmente eu tive um equilíbrio, né, muito grande. Não era cristão, mas mesmo assim tive um equilíbrio, né? Já foi Deus, já. Foi Deus mesmo, né, preparando, lapidando ali, né? E eu consegui, rodei Salvador, muito bairro mesmo, né? Rodando aí, a maioria dos times que eu jogava era tudo de traficante, né? E graças a Deus não deixei me levar, né, por isso, né? Por aquela situação, se era casa minha mãe revoltada, vou virar traficante, vou virar ladrão agora, vou fazer acontecer. Eu sabia que não ia me levar a nada isso. Perdão. Ia trazer um problema maior, né, pra minha família. O senhor passou muito tempo na rua, morando Não fiquei na rua? muito tempo não, foi pouco, foi curto o período que minha família também me pegou logo, né, fui pra casa de minha tia. Pô, cara, abraçou. eu nem tipo, você fala em período curto, mas eu não imagino uma pessoa dormir uma noite. É isso que eu tô falando, porque algo uma noite já muito, deve ser sabe, muito cara? complicado. A primeira né? noite parecia que eu tava ali há 10 anos já, cara. Primeira vez, nunca tinha vivido isso, nunca tinha morado na rua, não sabia como era. Então, quando você vai a primeira vez, parece que é uma eternidade que você tá ali, parece que nunca vai passar a hora, parece que o tempo nunca passa. Você tenta dormir, não consegue. É tipo, você fica no terror ali, porque você não sabe o que pode vir, não é? Olhando pra tudo quanto é lado, quem tá vindo, se tá vindo alguém pra te Com uma pegar. criança, Lá em Era casa- um menino, né? Lá em casa, como se eu deixar a janela aberta ou a cortina aberta, eu fico olhando toda hora, imagina eu dormindo na rua. Nossa. Eu fico olhando e se eu ver qualquer coisa, eu levanto, vou lá, você é doido. Não consigo nem me imaginar numa situação como essa. Mas me diga, pastor, o momento também mais marcante, feliz, que você passou de sua vida. Aquele momento que você diz, nossa, isso aqui foi demais, velho, foi massa. Acho que um dos momentos mais felizes da minha vida. O meu casamento, né, foi um momento muito, muito ótimo pra mim, muito feliz, né, eu ver, né, minha família sendo construída ali, algo que eu esperei. Mas eu acho que o momento mais feliz na minha vida foi quando eu fui separado e fui ungido a pastor. Porque foi um período muito difícil para mim, desafiador mesmo. Até eu chegar ao pastorado, eu quase desistia antes, né? Pela pressão que eu estava passando, a humilhação que eu passei. Eu ouvi muitos pastores que estavam trabalhando junto comigo, né? Zombava de mim, falava que eu não ia conseguir, que eu não tinha condições de estar ali. Não sei se por ciúme, por inveja, porque eles eram auxiliar, mas eu que resolvia tudo. Dos pastores que vinha, eu que estava na frente sempre, né? Então eu sofri muito com aquilo e eu quero desistir, quero parar. E uma semana antes de eu ser levantado a pastor, Deus usou uma irmã e falou comigo, não é hora de você sair, né? Deus vai te honrar aqui nesse lugar e os seus inimigos vão te aplaudir de pé. E naquele momento foi algo sobrenatural que aconteceu, né? Quando o pastor me chamou, eu nem acreditei que eu não consegui nem levantar do lugar. E nesse dia foi várias pessoas levantadas no departamento, presbíteros, evangelistas, e eu fui o último, né? Quando ele me chama, a igreja toda se colocou. Tinha mais de 300 pessoas nesse dia, numa reunião de obreiro. Então quando eu olhei aquilo, que eu vi todo mundo de pé, uma só voz,
eu tremi naquele dia. Foi muito lindo. Eu acho que para mim foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, quando Deus confirmou realmente o chamado dele na minha vida. E foi confirmado pela igreja, pelo povo, né? E realmente era algo de Deus. Tanto que o pastor falou, pra você ver que não foi um homem que levantou, foi o próprio Deus. E aí, foi uma voz só. Foi uma voz, sendo que era uma pessoa só falando naquele momento ali, na igreja. Foi... Legal. É isso aí, né? Eu tô dando tempo pra ver se o Matheus faz assim. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Não, é porque eu tô aqui besta, né, velho? Porque a gente vê, é novo ele, 39 anos, né, pastor? 39. E a gente vê, tipo, o tanto de coisa que ele já passou. Tipo, a carreira de futebol misturada com problema familiar. Porque se você for parar pra analisar, é tudo na mesma época, né? O início ali. E tipo, você vê, puxa, velho. E às vezes você vê o cuidado de Deus, né? O preparar de Deus. Como se Deus tivesse, opa, é por aqui. Aí, tipo, Deixa eu tá fazer uma saindo um reclamação de pouquinho. você. Bota a câmera em você, velho, pra galera não te ver, velho. Não, deixa só minha voz aqui. Mas é como se Deus tá, tipo, tivesse só olhando assim pra ver se o caminho dele ia se desviar e ele volta. É aqui que eu te quero. Você vai passar por isso aqui, mas eu vou transformar esse momento, vou mudar. Porque aí depois ele fala, né, que com 22 anos ele reencontra e faz as pazes com os pais dele. Legal como findou esse trauma, né, velho, que ele teve. É profundo. Eu fiquei aqui besta. Porque todo podcast com pastor, parece que acontece um negócio assim que você fala assim, nossa, velho, é incrível demais, velho. É incrível que eu passei por isso tudo com eles, né? É como se eu fosse a ovelha negra da família, o mais novo, e hoje eu sou o mais jovem da família, né, meus irmãos, e eu sou o cabeça, né? Eu que resolvo tudo dentro de casa, né? Toda vez que tem um problema eu tenho que ir lá conversar com meus irmãos, e tudo mais velho do que eu, né? Uhum. E eu tenho que chegar lá e tô na frente de tudo de meus pais, né? Mesmo José. distante, lembrei de José aqui também. Davi. E mesmo distante, né? Que resolve No caso tudo. da Davi, ele não resolvia as coisas dos irmãos, mas José sim. Mesmo distante, quem resolve as coisas de meus pais sou eu, né? Financeiro, saúde. Eu que tô na frente, minha mãe já tá com 70 anos hoje, né? Deficiente visual, infelizmente. Meu pai tá com 63, mas tá na ativa ainda. Mas mesmo assim, eu que tô lá, sempre resolvendo, né, as situações dele. Deus realmente, né, mudou a história. Saí de uma situação caótica, né, como ovelha negra, e hoje como cabeça da família, né? Sim, sim. Foi o primeiro a se converter, né, na família. O primeiro cristão foi eu. Aí levei meu pai, Glória a minhas Deus. irmãs. Uma das minhas irmãs está afastada hoje, a outra está aí firme com Cristo. vai voltar. Meu sobrinho também levei na época, saiu também. E meu irmão que está começando aí agora, né, junto com a esposa dele. Então, Agora, pastor, sobre esses momentos todos, assim, algum momento, assim, da sua vida bateu a vontade de desistir ou a dúvida, tipo assim, porque a gente sabe que logo no início da juventude o senhor teve que fazer uma grande escolha, né? Ou jogar fora do país ou deixar Deus te guiar pro projeto que ele tinha pra você. Em algum momento pensou em desistir ou teve assim, poxa, era pra mim ter escolhido outro caminho? pensei em desistir pela luta que eu estava passando, não pela escolha que eu tinha feito, né? Não, vou voltar atrás, vou voltar a jogar bola de novo. Isso aí, desde quando eu decidi mesmo, eu não quis mais voltar atrás para voltar a ser jogador, tentar novamente. Pensei em desistir quando eu era evangelista, já para ser separado como pastor. Aí foi uma provação muito grande que eu passei mesmo, uma perseguição de alguns pastores que trabalhou junto comigo, muito dura, né? Eu não estava entendendo por que eu estava passando aquilo, né? Na verdade foi Deus me preparando. É um pouco triste de ouvir isso, porque é tipo, Era exatamente isso seus que eu tava próprios pensando. irmãos, né? E tipo, uma perseguição pra Não, aqueles que não deveriam existir. Isso. Veja o que foi que a gente acabou de falar aqui, ó. Sim. Veja o que a gente falou aqui. Eu olhei pra você e falei, José. Você, pô, eu pensei em Sim, eu José também pensei em José. Os irmãos. Perseguição. Tá entendendo? Ali, que era pra ser todo mundo irmão ali. Todo mundo
com o mesmo propósito. Isso. Né? Mas não estava acontecendo. Entendeu? Então, lembra muito essa questão de... Mas Eu sofri demais. O bom é que ele teve a visão, né? Que, tipo, era uma provação, mas que ele ia passar. Né? Eu peguei várias vezes pastores falando mal de mim, mas até hoje eles não sabem, né? Não sabem que eu ouvi eles ali falando, ou eu ouvi eles falando e eu tratava eles normal, como se nada tivesse acontecendo. Nada. Eu cheguei a viajar, trabalhar até com um desses pastores, que me perseguiu muito aqui mesmo, mas eu continuei fazendo trabalho. Mas referente a voltar, eu falei para Deus, se o Senhor perceber que eu estou me desviando, pode me levar. Porque aqui fora eu não tenho mais nada a fazer, a não ser ganhar almas. Não tem por que voltar. É legal isso porque você focou no propósito de Deus. Muitas das vezes a gente está na igreja prestando atenção muito no que os irmãos estão vivendo, estão falando, e esquece que o foco ali é Cristo, é o Evangelho, sabe? E, tipo, você poderia ter desanimado, falando que nada, sair revoltado. Com certeza. Mas o foco ali foi... Muita coisa errada que a gente vê, né? Principalmente, eu estava dentro realmente na parte financeira, a parte burocrática da igreja, liderando todos os departamentos da igreja. Cheguei a liderar todos os departamentos. Tinha os líderes do departamento, mas eu estava acima de toda a liderança, né? No ministério, na época, quando eu estava na Paz de Vida. Começou o estágio, a pastora que dava o estágio aqui me colocou como líder até dos pastores que estava também, pelo tempo que eu já tinha, né, no ministério. E aí a gente vê muita coisa mesmo. Só que eu não posso olhar para os erros, não posso olhar para os problemas que tem, né? Se eu perder meu foco, já era. Sim. Nada pode tirar do foco, nada. Legal. Então o conselho que o senhor deixa é para quem tá com dúvida, com vontade de desistir, é manter o foco, né? Olhar para Jesus, né? Paulo falou isso, né? Paulo, em Romanos 8:35 em diante, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Peste, uma nova criatura, fome, nudez, nada pode nos separar. A aprovação vai vir, Jesus é prova disso. Ele passou uma prova terrível, né? Sim. Permaneceu focado no que ele veio fazer. Se realmente a pessoa tem um chamado de Deus, né? Se realmente você que está nos ouvindo agora, né, nos acompanhando, tem um chamado de Deus e está passando essa aprovação, é normal. Vai vir a prova, e a prova é para nos lapidar, né? Nos capacitar para que a gente continue avançando e alcançando aquilo a qual Deus nos chamou, né, para fazer aqui na Terra. Amém. Então é isso, PR. Agradecer a sua presença, foi um bate-papo muito legal aqui, conhecer sua história. A experiência. Muito legal, muito edificante, tenho certeza que a galera curtiu muito. E agradecer a vocês, né, que ficou durante esse tempo com a gente aqui, né? E é isso. Valeu, Lequinho. Eu vou, na verdade, dar uma ressalva, né? Pedir desculpa, né? Se você colocou lá a sua pergunta no Instagram. Infelizmente, hoje, o Instagram ficou fora o dia todo. Eu acho que ele já deve ter voltado, eu acho que mas... voltou porque eu vi uma é isso, mas aqui. pelo tempo que ficou fora, provavelmente não houve pergunta, né? Então, infelizmente, hoje a gente não vai poder ler as perguntas. Mas Mas não nos deixe próximos de- programas pode enviar suas perguntas, Sim. próximos convidados, estaremos aqui lendo. E vai lá no @Vai na Fé Podcast e siga a nossa página. E não deixe também de seguir o nosso convidado, Pastor Washington. Nós vamos deixar o arroba dele aí na descrição do vídeo. Segue ele lá, porque tem muita coisa de bom lá, viu? Isso aí. Amém. Quiser deixar uma palavra aí pro pessoal, final. Vai despedir. Quero agradecer a vocês que estavam nos acompanhando aí, né? Como o pessoal falou, o Instagram, infelizmente, hoje deu um probleminha, mas vai ficar salvo aí, né? Vocês podem entrar aí no YouTube, né? No canal no YouTube, Vai na Fé, vai estar aí acompanhando esse bate-papo hoje excelente, né? Quero agradecer aqui a oportunidade, o carinho aí de vocês de terem me recebido aqui, para mim foi uma honra, Amém. né? Estar aqui com vocês aqui participando desse programa. Valeu. Então é isso aí, galera. Até Vai a na próxima. fé E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Ô, Glória. Hora